Bom dia, meus amados. Aqui quem está falando é o professor Mateus. Espero que você tenha tido uma boa noite de descanso, que você tenha começado bem o seu dia. Espero também que você tenha feito uma boa leitura dos salmos que iremos expor hoje, o 19, o 20, o 21 e o 22. Espero que você tenha se alegrado como eu me alegrei nessa leitura. Nós vamos expor daqui a pouquinho e tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Antes nós vamos orar. Amém? Senhor, muito obrigado por nos ouvir. Obrigado por ter perdoado os nossos pecados e nos tornado puros diante de Ti. Obrigado por ter imputado em nós a Tua justiça e nos feito justos, Senhor. Nós estamos em oração na certeza de que somos aceitos pelo Teu sangue e que nós temos acesso à sala do trono de maneira livre, porque o Senhor construiu um caminho para nós através do sacrifício de Seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Esse é o início da nossa oração, com muita gratidão a Ti pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, tem nos purificado através de Sua palavra, das contaminações que temos tido, que temos encontrado ao longo dos dias, daquilo que ouvimos, daquilo que tocamos, daquilo que pensamos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos purifica e nos lava por meio de Tua palavra. Nos sentimos limpos, nos sentimos leves depois de termos contato com Suas doces palavras, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Teu Espírito ilumina o nosso caminhar e nos faz andar pelos caminhos que Tu preparaste para nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és o alimento que nós precisamos, porque nós temos certeza e comprovamos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Senhor. Então nós estamos aqui juntos nos banqueteando, Senhor, em Tua palavra, sabendo que a Tua palavra contém tudo o que precisamos para viver bem e para encontrarmos as respostas que precisamos. Seja exaltado, Senhor, sobre as nações, seja exaltado em nossas cidades, que os reis e reinos se prostrem diante de Ti, Senhor. Que logo chegue o dia onde toda essa corrupção, todos esses problemas que nós vemos na política, Senhor, sejam sucumbidas pela Tua presença e todos os arrogantes possam se prostrar e confessar que só Tu és o Senhor. Nós, porém, não esperamos esse dia para nos prostrarmos e confessar que Tu és o Senhor. Nós nos prostramos hoje, Senhor, dizendo que Tu és o Rei de nossas vidas. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos dê um dia de bênção, mas mais do que bênçãos físicas e visíveis, que o nosso coração esteja alinhado com o Teu coração, que nós possamos ver a Tua boa mão, para participarmos, Senhor Jesus, da Sua vida e daquilo que Tu estás fazendo em nosso meio. Cuide de nossa família, cuide de nossa casa, cuide, Senhor Jesus, dos nossos pensamentos e que nós possamos nos manter firmes, porque a Tua palavra diz que o Senhor firma os passos de um homem quando esse lhe agrada, e ainda que tropeçar não ficará prostrado, pois o Senhor o levantará. Então nós temos a certeza que podemos caminhar tranquilamente, porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Muito obrigado, Senhor, que esse dia seja um dia de bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Salmo 19, sempre que eu passo por ele, mas hoje assim parece que meus olhos saltaram. E sabe quando você lê um salmo por diversas vezes, de repente um salmo já entra na galeria dos favoritos, né? Até se você estiver lendo no aplicativo, até para pôr aquela estrelinha e colocar um dos textos favoritos da Bíblia, esse salmo. Ele é lindo, eu queria destacar só uma porção dele, mas quase que é impossível destacar só uma porção. Então eu destaquei pelo menos 4 porções grandes dele, ou seja, quase todo o salmo. Mas ele começa dizendo no verso 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra da sua mão. Um dia profere essa mensagem a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras. Não se ouve a sua voz, contudo, a sua voz ressoou por toda a terra. As suas palavras até o confim do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Este é como um noivo que sai da sua câmara nupcial, alegre como um valente ao lançar-se em sua jornada. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Queridos, aqui é muito o que Paulo fala em Romanos 1, que os homens se tornaram indesculpáveis porque Deus ele se revelou através da natureza, revelou seus atributos através da natureza. É impossível nós olharmos para o dia
e não vermos uma proclamação da glória de Deus, não vermos uma proclamação da grandeza. E quanto mais a ciência avança e consegue falar sobre o universo, quanto mais eles pensam que estão caminhando para uma autonomia, um distanciamento de Deus, mais eles revelam o tamanho do nosso Deus e de sua glória. A partir do verso 7 ele já fala da palavra, ele vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Irmãos, eu não sou contra você buscar ajuda na medicina, buscar ajuda em profissionais, em terapeutas. Eles estão aí, a sabedoria foi dada por Deus. Mas veja isso, o Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Se o coração está angustiado, você está passando por problemas emocionais, faça o que você quiser fazer, mas não abandone a palavra de Deus, porque ela é perfeita e ela tem poder de revigorar a sua alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. De novo aqui, ó. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Meditar na palavra te trará alegria. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz para os olhos. Tá difícil entender a vida? A palavra de Deus é o colírio que você precisa. Verso 12 vai dizer: quem pode discernir os seus próprios erros? Absorve-me dos que desconheço. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então, duas coisas muito importantes a se destacar. Aqui tanto ele fala, reconhece que nós podemos errar e não vermos. Então por isso nós temos que manter o nosso coração humilde, prontos para nos arrepender de erros e pecados que nós não compreendemos no momento de ser erro e pecado. Mas ele também pede por ajuda para não ser dominado. E nós sabemos que essa ajuda veio em Jesus. O Espírito Santo dentro de nós frutifica. E uma das características desse fruto é domínio próprio. Então a resposta do salmista foi nos dada pelo Espírito Santo e você pode receber a resposta dessa oração tendo o Espírito Santo ao teu lado para te alertar dos erros que você desconhece e para te fazer dominar os erros que você cometeria intencionalmente, porque agora você tem domínio próprio. E ele termina dizendo: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Ou seja, o Senhor não escuta só a sua oração, ele também escuta os seus pensamentos. Então medite no Senhor, na palavra do Senhor de dia e de noite. Aqui que ele está dizendo: pense nas coisas do Senhor e Deus vai acompanhando os seus pensamentos. Que seus pensamentos sejam pensamentos de bênção. O 20... ele começa, eu separei uma porção menor, não que ele seja pior, tá? Também é de Davi, mas eu destaquei uma parte que me chamou a atenção, que ele é um salmo todo de confiança, né? Então ele está mostrando confiança no Senhor, pedindo intervenção aos inimigos, mas no verso 7 ele vai dizer, e você conhece esse texto: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, o nosso Deus, no nome do Senhor, o nosso Deus. Ele está declarando a confiança em detrimento do que os outros povos, aonde os outros povos colocam a sua confiança. No 21 é um salmo messiânico. O Davi aqui vai falar profeticamente a respeito de Jesus, do reinado dele. Porque são coisas que não se aplicam a nenhum reinado humano. Ele vai dizer: o Senhor, ó Senhor, dá tua força ao rei, na tua força o rei se alegra, aqui poderia se aplicar a qualquer rei. Quão grandemente ele exulta na tua salvação. Mas ele começa: tu lhe concede o desejo do coração e não lhe rejeitaste o pedido dos teus lábios. Tu recebeste dando-lhes ricas bênçãos e na cabeça lhe puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste uma vida longa para sempre. Grande é a glória pelas vitórias que lhe deste, majestade e esplendor o cobriste. Tu lhe deste bênção para sempre, e lhe concedeste alegria na tua presença. O rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. A tua mão alcançará todos os seus inimigos, a tua mão direita atingirá os que odeiam. No dia em que se manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na tua ira o Senhor o devorará e em um fogo os consumirá. Destruirá as gerações deles na terra, as descendências do meio da humanidade. Aqui ele discorre sobre o reinado messiânico de Jesus. E por fim, o 22 é outro salmo incrível, com porções incríveis, e também, mas agora está falando do sofrimento. Você vai reconhecer algumas palavras aqui, porque se o 21 está falando do reinado de Jesus, o reinado eterno, que não terá fim, e que ele subjugará todos os povos, o 22 já está falando, vai falar disso no final, mas ele fala do processo da dor do Messias. Ele começa dizendo a célebre frase de Jesus na cruz do Calvário. Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste?
Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? A primeira parte desse salmo é as exatas palavras que Jesus usou na cruz, quando ele tomou sobre ele todos os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, quando ele se fez pecado em nosso lugar e ele sentiu o abandono do Pai, porque ele tomou a nossa culpa. E ele vai usar o salmo para falar. Isso mostra como como Jesus, os apóstolos e todos aqueles que conheciam os salmos, usavam o salmo no dia a dia, em suas orações, em suas exclamações. As palavras estavam incutidas em seu coração. Jesus poderia ter dito palavras aleatórias, mas ele disse palavras que ele já tinha dito no coração do seu servo Davi. E ele vai dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Lá no 16, de novo, trechos que falam sobre a morte de Jesus. Ele vai dizer: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Verso 18, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte por minhas vestes. Tudo palavras proféticas a respeito de tudo que aconteceu com Jesus na cruz. No 26 em diante, ele vai dizer, já está falando de novo sobre o reinado messiânico de Jesus. Ele vai dizer: os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que o coração de vocês viva para sempre, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Aqui era uma palavra tão profética, porque ele já não estava falando mais de Israel, já estava falando de todas as nações da terra. Inclusive ele vai enfatizar: todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Todos que descem ao pó se prostrarão diante dele, até mesmo aqueles cuja vida se esvai. A posteridade servirá a ele, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Virão e proclamarão seus feitos de justiça. A um povo que ainda não nasceu, contarão o que ele fez. Queridos, nós estamos diante de palavras que apontavam para a frente. E hoje nós podemos olhar tudo isso em perspectiva, porque hoje nós já conhecemos a Jesus. Nós já sabemos a quem essas palavras se aplicam. Nós sabemos de quem eles estão falando. Nós temos acesso a esse grande amor, esse grande livramento. Se eles se alegravam olhando de longe, somente como uma sombra, que é o que o apóstolo Paulo vai dizer, que as coisas que foram escritas são sombras das que haveriam de vir, mas a realidade se encontra em Cristo, ou seja, eles viam toda essa realidade que hoje nós vemos de forma clara, eles viam como uma sombra. Se eles adoravam aquilo que eles viam de forma nebulosa, imagine nós, que olhamos nitidamente para o Salvador, para o autor e consumador de nossa fé. Que o seu coração se encha nessa manhã de alegria, se encha de júbilo, e que você glorifique aquele que te ama e te conhece pelo nome. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.